converso agora com o secretário do Tribunal de Contas da União aqui no Espírito Santo, Hamilton Capoto Delfino Silva, e nós vamos falar um pouco sobre as obras, não é isso, que são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas no Brasil inteiro e deram problemas, não é isso, em 19 unidades da federação, em 19 estados. 231 contratos foram analisados este ano pelo corpo técnico do tribunal. E aqui no estado, 3 obras fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo estão paralisadas por ordem do Tribunal de Contas. São elas: a construção das obras do berço de atracação do Porto de Vitória, dragagem e adequação da navegabilidade no Porto de Vitória e as obras no aeroporto. 3 obras assim imprescindíveis paralisadas. Bom dia, Hamilton. Bom dia. Obrigado pela sua vinda, viu? Hamilton, fale um pouquinho como é que funciona essa fiscalização do Tribunal de Contas. O TCU fiscaliza essas obras em função de um dispositivo que consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o Congresso Nacional, para fins de elaboração do orçamento, ele exige que o tribunal fiscalize as principais obras no país. Então, todo ano, o TCU seleciona, com base numa amostra que a própria lei define os requisitos, um conjunto de obras, que seriam as principais obras, em tese, que estão ocorrendo no país, ou que vão ocorrer, e ele faz essa fiscalização. E há uma obrigatoriedade do tribunal, depois, remeter o resultado dessa fiscalização ao Congresso Nacional. Então, isso que você comentou é o resultado das 231 fiscalizações feitas esse ano. Em 32 obras, o tribunal sinalizou ao Congresso que foram detectadas irregularidades graves. Sim. E que, no entender do TCU, enseja a paralisação do empreendimento enquanto não foram saneadas essas irregularidades. E aqui no Espírito Santo, 3 obras assim essenciais para o desenvolvimento do Estado estão paralisadas. Obras no Porto e obras do aeroporto. Aqui no Estado são 3 obras, mas aí é importante destacar que, em relação ao aeroporto, não há, em verdade, nenhuma determinação do TCU no sentido da paralisação da obra. A obra pode ser retomada pela Infraero mediante nova contratação. Perfeito. O que é colocado pelo TCU é que, em relação àquele contrato que a Infraero havia firmado, antigo, com o consórcio anterior, o TCU sinaliza ao Congresso que para que não conste o recurso para a liquidação daquele contrato, ele fique bloqueado, enquanto o encontro de contas que vai ser feito pela Infraero com o consórcio não for devidamente analisado pelo TCU. Mas isso é importante deixar claro, não tem qualquer implicação para a retomada da obra do aeroporto. Perfeito. Desde que observem isso que o TCU diz, não é isso? Quer dizer, faça uma outra contratação. Isso, para fins da retomada, o que o TCU disse, olha, eles têm que finalizar os projetos executivos e, daí em diante, eles podem tocar da forma que a Infraero entender que é a melhor. A Infraero deve, segundo sinalizou já para o TCU, ela deve fazer uma licitação, no caso do terminal, da construção do terminal de passageiros, e está fazendo um convênio, um acordo com o Exército, o Ministério do Exército, para que o próprio Exército termine a parte de obras viárias, a questão das pistas, né, de pouso, decolagem, de taxiamento. Perfeito. E nas obras no porto, quer dizer, o berço de atracação e a adequação, dragagem e a adequação da navegabilidade? Sim, no caso das obras do porto, sim, são obras já mais recentes, né? Sim. Você tem, no caso, essa da ampliação do berço de atracação. A licitação foi feita em 2009 e nós, nesse específico caso, a gente já vem acompanhando desde 2009, né? E a gente acompanhou tanto a licitação como depois a parte de análise de preço, né? E já vem sendo solicitados esclarecimentos à Codesa, é uma licitação que foi conduzida pela própria Codesa, e a fiscalização que foi feita este ano, aí já na parte específica de preço, constatou indícios de sobrepreço. Sim. Então, por conta desses indícios, foi feita a recomendação de paralisar. Mas é uma obra que ainda não começou. Perfeito. A obra em si não começou. Não começou, foi assinado o contrato. Já detectaram superfaturamento, como se diz aí, né? Para nós, em termos técnicos, existe uma diferença, porque sobrepreço é o fato que ainda não foi faturado. Perfeito, né? Como não foi faturado, nós consideramos como sobrepreço.
são itens da planilha de custos que foram identificados com valores superiores aos valores de mercado. E agora o que vai acontecer? As obras do aeroporto dependem mais da Infraero do que do TCU. Com certeza. E agora, isso já desde o ano passado. Sim, e as obras do porto? As obras do Depende porto, de quem nos agora? dois casos, quer dizer, nesse caso que eu estava comentando, que é a ampliação do cais, depende de a Codesa apresentar os esclarecimentos a respeito dos pontos que foram questionados. Sim. A Codesa já apresentou, no caso específico, a Codesa até contratou o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos para elaborar, para fazer um trabalho que eles consideram como se fosse um trabalho, uma terceira opinião, né? Certo. E apresentou ao tribunal parte desse trabalho. Recentemente apresentou o trabalho completo. Então está na fase de análise do resultado desse trabalho para que o TCU tome uma posição definitiva, se acolhe ou não essas justificativas. Agora, está havendo um contato frequente entre as partes envolvidas, no caso desse caso que eu mencionei, da Codesa com a equipe de engenharia do tribunal, no intuito de arrumar uma saída o quanto antes. A gente acredita que isso vai ser resolvido. No outro caso, a licitação está sendo conduzida pela Secretaria Especial de Portos, não é pela Codesa, a questão da dragagem. E ali, o que foi identificado foi uma inconsistência na elaboração do projeto, né? Houve um trabalho da elaboração do projeto por uma comissão, uma empresa contratada, fez o projeto básico, e a Secretaria Especial de Portos, ela solicitou um trabalho adicional pelo CENTRAN, que é o Centro de Excelência em Engenharia de Transporte do Exército. E aí o que a equipe fez foi simplesmente uma comparação, análise desse resultado do trabalho do CENTRAN e identificou inconsistências que aí precisam ser esclarecidas. Hamilton, muito obrigado pela sua visita e sucesso, tá bom? Muito obrigado.